Moçada. Moçada, me ouvem agora? Ok. Bom, então caímos, mas voltamos. Né? De vez em quando ocorrem esses probleminhas. Mas só para a gente recuperar o raciocínio. Voltando ao 932, nós estamos diante. Espera aí, Isabelle. Para eu te encaminhar, eu tenho que abrir aqui. E exatamente eu tenho medo, cada vez que eu abro, disso derrubar a minha conexão. Só um segundinho. Bom, voltamos. Bom, todo mundo consegue ver o quadro. Vocês podem acompanhar por esse Prezi aí também, mas vamos lá. Então, eu vou para esse Prezi daqui a pouquinho. Né? Então, o que eu quero que vocês entendam? Quando chega o recurso no juiz adquém, ele vai ser distribuído para um relator. O relator tem que cumprir o controle do recurso. Basicamente, a ideia aqui é que o relator vai verificar se os pressupostos de admissibilidade do nosso recurso estão devidamente preenchidos. E para verificar se esses pressupostos se encontram devidamente preenchidos, o relator olhará tempestividade, preparo, regularidade, cabimento, legitimidade, etc. Se falta um pressuposto recursal, o relator nega monocraticamente seguimento ao nosso recurso. Na linguagem processual, isso significa dizer que o relator está extinguindo o nosso recurso sem resolução do mérito. E aí, diante dessa ausência de julgamento do mérito do nosso recurso, ele vai ser extinto. Ok? A ideia aqui, e que eu preciso chamar a atenção de vocês, então, é que se o meu recurso ele foi extinto sem resolução do mérito, ele não vai para frente. E a única forma que eu tenho de destravar o meu recurso é utilizando do recurso de agravo interno. Então, o agravo interno está regulamentado no artigo 1021 e ele concede o prazo de 15 dias, regra geral, para que o recorrente, o sucumbente,
né, nesse caso, o recorrente sucumbente, ele apresente o agravo interno. Qual é a peculiaridade do agravo interno? O agravo interno será julgado pelo trio relator e vogais, que vão então enfrentar a discussão. O relator, ele não está preso à decisão anterior, de modo que, eventualmente, o relator pode voltar atrás no seu recurso e até mesmo produzir uma decisão diferente da decisão produzida anteriormente. De qualquer forma, né, como eu tenho um órgão colegiado, a minha decisão será tomada por 3-0 ou por 2-1. 2-1 ou 3-0 a favor do agravo interno, a decisão sob pressupostos recursais será cassada e segue o controle do relator ao longo do processamento do recurso, ainda com base no 932. Ok? Gente? Oi, Miriane. Pode falar. Tá. O que eu disse foi, né, voltando aqui à imagem, voltando aqui à nossa imagem, o que eu disse foi que se o relator verifica que falta pressuposto recursal, ele nega seguimento ao recurso e, consequentemente, o nosso recurso é extinto. Diante da extinção desse recurso, o que eu posso fazer é propor o recurso de agravo interno regulado pelo MEI 21. Se o meu agravo interno for provido, ou seja, julgado no mérito, ele caça essa decisão pelo 485 e vai determinar que o nosso recurso continue sendo processado, o que nos levaria para o item 2.2 do seu processamento. Fica claro agora? Não. Maria Clara, quem caça, do caso do agravo interno, é a turma julgadora. Turma é igual a relator mais vogal 1 mais vogal 2. Mas a decisão pode ser tomada por 3-0 ou por 2-1, seja em um ou em outro sentido. Então, 3-0, unanimidade, optam por cassar essa decisão. 2-1, relator ou vogal são vencidos. O que interessa é que, por maioria, a decisão do agravo caça a decisão extintiva sem mérito. Dizer que ela foi cassada significa dizer que estamos indo para o item 2. Se, por outro lado, essa decisão ela for mantida, este item 2.2 não vai acontecer e recurso permanece extinto. Dúvida?
Bom, moçada, seguindo aqui então, né, no item 2.2, o que eu vou ter que verificar é, uma vez ultrapassada a discussão sobre pressupostos, feito pelo controle do relator, nós chegamos na conclusão que o nosso recurso apresenta os pressupostos necessários, nós vamos ter que verificar na condição de relator se há precedente sobre o tema do recurso. Porque o que vai acontecer aqui? A ocorrência eventual de um precedente invoca um julgamento antecipado do nosso recurso. E aí o julgamento antecipado, ele pode ser tanto para dar provimento ao nosso recurso, aplicando o precedente, quanto usar o precedente contra o nosso recurso, negando provimento a ele. Então, se há precedente, precedente pode servir a favor ou contra o recurso. Precedente a favor, dá provimento ao recurso. Precedente contra, nega-se provimento ao recurso. E aí, novamente, o que nós vamos nos encontrar é numa situação de aplicabilidade do agravo interno aqui. Exatamente, Luísa. Até o presente momento, a aplicação do precedente ela acontece sem que os vogais saibam que o recurso existe. Né? A ideia é que essa aplicação de precedente ela é feita exclusivamente pelo relator. Quem está tomando as decisões do 932 é exclusivamente a pessoa do relator. Perfeito? E aí, nesse caso, nós vamos ter a aplicação, novamente, do agravo interno. Só que qual que é o ponto? Esse recurso de agravo interno, nessa situação, ele só vai realizar a chamada distinção. Ou superação. O que eu quero saber eu estou propondo o agravo interno a partir de uma matéria absolutamente técnica que diz respeito do precedente que o relator invoca não ser aplicável ao meu caso, é a segunda distinção, ou o precedente que o relator invoca já ter sido revogado pelo próprio judiciário. Logo, o precedente caducou, ele não pode ser aplicado ao meu caso. Querem outro caso, nós vamos estar diante de uma discussão simplesmente sobre se o precedente se amolda ou não amolda ao caso que nós estamos enfrentando. Percebam que, na realidade, nós não estamos julgando o mérito da questão. Nós não vamos entrar numa discussão sobre o mérito. Nós só vamos discutir se o recurso é ou não aplicado. Ok? Sim, Maria Clara. Estou calmo. Olha só. No caso 2.1, era negativa de segmento. No caso 2.2, ele vai dar ou negar provimento. Sempre que a gente está falando em segmento, nós estamos falando em decisão que não é sobre o mérito. Se nós estamos falando provimento, nós estamos dizendo que o mérito foi aplicado a favor ou contra o recurso, dependendo da situação.
Ok? Podemos seguir adiante? Pois é, agora olha só. Se o meu recurso, o provimento, olha o mérito, Carol, exatamente. O segmento, não. Segmento é igual, negativa de segmento é igual a extinção sem mérito. Dar ou negar provimento é igual a sentença com mérito. Café? Não é que a gente está em home office que a gente deixa de usar a caneca do escritório. Fica o marketing. Bom, voltando. Então, olha só. Então, olha só. Né? Luísa, eu acho que vocês não viram a biblioteca inteira, na realidade. Né? Isso tudo aqui é a biblioteca. E. Peraí, agora a câmera ficou torta. Né? Sorteio do quê, Isabelle? Você está doida? Você está doida? Eu vou abrir mão dos meus livros? Né? Atenção. Sim, Maria Clara, já li todos. Tem um detalhe que, na realidade, né, eu preciso chamar a atenção com relação a isso, é que parte da biblioteca, o canto de lá, né, porque ela faz um L da parede e vem para cá. Aquela parte ali são os meus livros publicados, são cópias dos meus livros publicados, na realidade. Já enche quase um estante, praticamente todo. O que é bom. Voltando. Então, olha o que está acontecendo aqui. Olha o que está acontecendo aqui. A ocorrência, né, da negativa de provimento ao recurso em questão provoca um agravo um agravo interno, desculpa, e o agravo interno ele precisa ser provido para que a decisão sobre precedente seja cassada. Né? Se o agravo interno não for seguido, ele teve extinção sem mérito. Se o agravo interno não for provido, eu perdi no mérito. E aí, consequentemente, eu fiquei prejudicado. Ok? Doutores? Então, olha só. Tá. A ideia aqui, exatamente, Isabelle. No item 2.2, o recorrente está perdendo no mérito. Mas ele está perdendo no mérito porque, na realidade, o que o relator está fazendo é encontrar um precedente que versa sobre o tema daquele recurso. Então, ele aplica o precedente e, ao aplicar o precedente, ele pode dar ou negar ganho de causa ao recorrente. Perfeito? Bom, voltando. Voltando. Ana, se negar segmento, cabe agravo interno, observa aqui, ou se ele negar provimento, cabe agravo interno.
né? Eu preciso só explicar ou adjetivar o que é um negar. Ele pode negar o segmento e extinguir sem mérito. Ele pode negar o provimento e extinguir com mérito. Né? Então, quando nós estamos aqui, nós estamos no 487. Estamos no 487. Ok? O número é claro. Sim. Me explica. Tá. Deixa eu só voltar na Miriene e aí eu te respondo a respeito da superação e da distinção. Porque às vezes a dúvida dela pode ser até a mesma dúvida sua. Então eu já respondo a vocês duas de uma vez. Miriene, tá. Vê se a minha explicação fica mais fácil. Segmento é uma decisão sobre pressuposto, provimento é uma discussão sobre o mérito recursal. Ok? Agora deixa eu chegar então na pergunta da Maria Clara. Distinção. Distinção é uma técnica para afastar um precedente do caso, porque o precedente tem base fática diferente do caso. Ou seja, quando eu estou buscando aplicar a técnica da distinção, eu estou dizendo que o precedente leva em consideração os fatos A e o meu caso versa sobre fatos B, que são diferentes dos fatos A. Logo, é como se eu quisesse aplicar uma regra para algo distinto da hipótese de aplicação daquela regra. É a mesma lógica. Imagina, por exemplo, Maria Clara, você querer aplicar uma regra sobre sociedade anônima numa sociedade LTDA. Ora, a sociedade LTDA não é uma sociedade anônima, logo as regras da lei de SA não se aplicam a ela. Fica claro dessa forma? É a mesma lógica. O precedente, como toda norma, ele tem uma base fática de abrangência. Se eu tentar aplicar um precedente para uma situação em que o precedente não se aplica, o precedente perde seu sentido. Deixa eu dar um exemplo prático, que eu acho que vai facilitar a compreensão de vocês. Eu não sei nem se eu já cheguei a falar desse exemplo, mas vamos a ele. Né? Deixa eu ver se eu localizo. Aqui no Google. Isso, é isso aqui. Nesse link, vocês vão encontrar aqui um IRDR que foi proposto pela CEMIG, que ele discute a seguinte tese. Cadê?
ele é o tema 24 de RDR do TJMG. Opa, peraí. 24. E basicamente ele está estabelecendo para nós o seguinte: numa ação que verse sobre direito do consumidor movida contra a CEMIG, cujo valor da causa seja superior a 40 salários mínimos, a ação deve ser proposta perante a Vara da Fazenda Pública e autarquias. Ou, caso isso não exista, perante vara especializada na comarca, no juízo civil específico. Basicamente, o que nós estamos discutindo aqui? Se a CEMIG deve ser julgada pela vara de fazenda ou pela vara civil quando há um pedido de indenização no valor superior a 40 salários mínimos. Lembrando aqui que por que 40 salários mínimos? Porque esse é o teto da Lei 9.099, que é a do GESP. Então, se o valor é superior a 40 salários mínimos, ela vai ser processada pelo procedimento comum e não pelo rito do GESP. Tá, isso não tem problema, está lá no artigo 3º da 9.099. Mas a questão é, no procedimento comum, a CEMIG deve ser processada pelo juízo civil ou pela vara de fazenda estadual. Essa era a pergunta que gerou o precedente. E o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, lá naquele órgão especial fracionado, com 5 desembargadores especializados em direito administrativo, decidiram que a CEMIG deve ser processada na vara de fazenda. A CEMIG deve ser processada na vara de fazenda. Qual é o problema? Qual é o problema? Vamos imaginar aqui que a discussão sobre se a CEMIG vai ser ou não fazenda. Se eu tenho uma comarca de vara única, a CEMIG será processada na vara única, como todo mundo vai ser processado na vara única. Fica claro? Gente? Emanuela, você chegou a me ouvir? Não? Repito. O que eu disse foi... maldito telefone. O que eu disse aqui foi o seguinte. O IRDR levantou uma pergunta. A pergunta é: qual é o juízo que processa a CEMIG? A vara civil ou a vara de fazenda? Qual é o problema? Essa pergunta só tem sentido nas comarcas onde eu tenha uma vara civil e onde eu tenho uma vara de fazenda. Se eu tiver uma comarca de vara única, toda a matéria é julgada no mesmo lugar. Se eu tiver uma comarca que apenas diferencia vara criminal da vara de fazenda, como por exemplo é o caso de Nova Lima, perto aqui da gente, Nova Lima só tem 2 varas cíveis e 2 varas penais. A CEMIG vai ser julgada pelas varas cíveis. Então, essa distinção do tema 24 entre vara de fazenda e vara civil perde seu sentido. Imagina, por exemplo, que o juízo, processando uma causa de indenização contra a CEMIG, vinda do município da comarca de Nova Lima, entenda que a decisão é nula porque o juízo é incompetente, porque lá em Nova Lima a CEMIG foi julgada pela vara de fazenda, como o tema 24 determina. Você pode alegar a distinção para determinar que, no seu caso, esse precedente não pode ser aplicado, porque em Nova Lima não existe vara de fazenda para julgar a CEMIG. A CEMIG, como qualquer outra pessoa jurídica, vai ser julgada pela mesma vara civil que todo mundo vai ser julgado. Por isso eu estou fazendo a distinção.
Eu não estou dizendo que o precedente foi anulado. Eu estou dizendo apenas que o precedente não é aplicável ao meu caso. Fica claro essa ideia? Demais. Todo mundo entendeu o que eu estou trazendo? Maria Clara? Ok? Tá. Então, agora, o que é a superação? A superação é quando um precedente é revogado. Do mesmo jeito que eu posso ter uma lei sendo revogada, eu posso ter um precedente sendo revogado. Então, imagina a seguinte situação. Esse tema 24 é revogado por um outro precedente do próprio Tribunal de Justiça ou de um tribunal superior. Tribunal Superior, eu estou falando de Supremo, Tribunal Federal, e eu estou falando do Superior Tribunal de Justiça. Nós tivemos um caso onde ocorreu essa discussão. Bom, esse caso ele versa sobre o seguinte, né? O Código Civil tem um dispositivo que eu não vou saber, na realidade, identificar propriamente qual é o dispositivo nesse exato momento, mas que ele vai determinar para nós o seguinte. Dispositivo do Código Civil, basicamente, ele criava um tratamento discriminatório e prejudicial para a união estável, em detrimento do casamento. É como se ele deixasse de reconhecer os mesmos direitos sucessórios para os companheiros do que para os cônjuges casados. Num determinado momento, foi provocada a criação de um precedente no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, discutindo exatamente se haveria ou não tratamento diferenciado, discriminatório, entre casamento e união estável. A pergunta do precedente era, né, é possível, do ponto de vista inclusive constitucional, que cônjuges do casamento sejam mais protegidos que os cônjuges da união estável, que os companheiros da união estável? O Tribunal de Justiça de Minas Gerais produziu uma decisão dizendo que a norma do Código Civil era constitucional e que, por isso mesmo, o tratamento discriminatório ele era justificado. Entretanto, o Supremo Tribunal Federal, então, Tribunal Superior ao TJMG, produziu um segundo precedente com conteúdo diferente do conteúdo produzido pelo pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Então, o Supremo Tribunal Federal, julgando o precedente mineiro, que subiu pela via de recurso extraordinário, disse: há uma inconstitucionalidade nessa regra do Código Civil, e essa inconstitucionalidade tem que ser sanada através do reconhecimento de igual tratamento, seja para o casamento, seja para a união estável. Se o artigo 226 da Constituição não discrimina casamento e união estável, não pode ser o Código Civil que vai fazer esse tratamento discriminatório para fins de direito civil, de direito da sucessão. O que aconteceu aqui? O precedente do Supremo Tribunal Federal, dispondo de maneira diversa do precedente do TJMG, hierarquicamente superior, revogou o precedente mineiro. Aí eu tenho o fenômeno da superação. Então, diante de um novo precedente sendo criado, eu revogo ou modifico o precedente anterior. É a mesma lógica lá da Lei de Introdução ao Direito Brasileiro. Precedente mais novo revoga o precedente mais velho. Precedente produzido por um órgão superior revoga o precedente produzido pelo órgão inferior. E aí, em cima disso, eu tenho o fenômeno da superação. Ou seja, o precedente foi superado. O precedente não existe mais. Se então, no nosso caso, vamos voltar aqui ao quadro. O precedente que está sendo aplicado é o precedente do TJMG,
eu vou propor um agravo de instrumento para forçar o colegiado decidir se o precedente do TJMG foi ou não revogado pelo precedente do Supremo Tribunal Federal. Então, a partir desse momento, eu quero que o colegiado se pronuncie sobre a revogação do precedente. Se o colegiado entender que realmente o precedente mineiro foi revogado pelo TJMG, ele vai ser obrigado a cassar a decisão 2.2. Se, por outro lado, eles entenderem que não houve a superação, eles vão manter a decisão 2.2. Só que, ao manter a decisão 2.2, eu tive julgamento de mérito. O meu recurso está mantido, a sua extinção, seja para dar, seja para negar o provimento, dependendo de qual for o dispositivo em questão. Doutoras e Henrique, ficou claro? Então, Maria Clara, entendeu a diferença entre superação e distinção? São técnicas diferentes com objetivos diferentes. Mas em ambos os casos, seja pela superação, seja pela distinção, esta é a minha causa de pedir do meu agravo de instrumento. Qual é o ponto? Que eu preciso que vocês entendam muito bem. O meu agravo de instrumento, no caso 2.2, ou ele versa sobre distinção, ou ele versa sobre superação. Eu não posso trazer nenhum outro argumento a título de causa de pedir para justificar o meu agravo interno. Tudo bem? Por isso que eu vou dizer que a decisão que o agravo interno toma, seja no item 2.2, seja no item 2.1, é uma decisão técnica. Não é uma decisão sobre o mérito propriamente dito do meu caso. É apenas afirmar o precedente está ou não em vigor. O precedente se aplica ou não ao meu caso. Pronto, acabou. Ah, mas qual é meu caso? Meu caso não interessa. Interessa saber sobre o precedente. Eu posso dizer que o agravo interno ele tem, então, uma devolutividade restrita à causa de pedir recursal bem específica. A mesma coisa vai acontecer no item 2.1. Porque se o relator disse que o meu recurso não tem segmento porque ele está fora do prazo, o meu agravo de instrumento só vai discutir contagem de prazo. Se o meu recurso ele foi negado o segmento porque o relator entendeu que eu interpus o recurso errado, o meu agravo de instrumento só vai discutir qual é o recurso certo. E mais nada. O caso não está em discussão. Aqui, o que está em discussão é o precedente. Aqui, o que está em discussão é o pressuposto que o relator disse não existir. Por quê? Se ele tiver todos os pressupostos, ele segue para o 2.2. Se eu não tiver precedente sobre a matéria do 2.2, eu sigo para a etapa 2.3. Então, a decisão está mantida, Isabelle, e o meu recurso está necessariamente fazendo coisa julgada. Se a turma entende que o precedente foi corretamente aplicado, a turma confirma a decisão de julgamento antecipado, produzindo agora um acórdão colegiado para manutenção da decisão recursal do relator. E, basicamente, eu, recorrente do agravo interno, tomei ferro. Vai formar coisa julgada material se, e aí uma atenção para o que eu vou falar, porque lê o princípio do duplo grau de jurisdição,
Então, voltando. Estão me ouvindo? Eu acho que vocês não estão me vendo por causa do quadro branco, mas vocês estão me ouvindo? Voltando aqui. Voltando aqui. O agravo interno, ele também se submete ao princípio do duplo grau de jurisdição. Então, o direito ao recurso me garante acessar a terceira instância através aqui de um recurso especial extraordinário. Então, Isabelle, te respondendo, a coisa julgada material só não vai se formar se o perdedor do agravo interno, seja no caso 2.1, seja no caso 2.2, não propuser recurso especial e recurso extraordinário. Qual é o grande problema do recurso especial e do recurso extraordinário? Na prática, não é todo caso que pode ser recorrido pelo recurso especial ou pelo recurso extraordinário. O recurso extraordinário e o recurso especial, vou falar sobre isso depois, são recursos excepcionais. Por isso, eles só podem ser utilizados em situações muito específicas. Eu posso ter um caso em que não cabe recurso extraordinário e não cabe recurso especial. E aí, a questão realmente vai
eu já estou caindo tanto que basicamente eu já estou até com galo na cabeça. Vamos ficar só para não pesar a conexão. Eu acho que aí a gente consegue desenvolver melhor. Voltando, né, acho que a última coisa exatamente então acerca da possibilidade do recurso caber ou não caber dentro. Não, parou. Parou porque eu estou só trocando aqui o aparelho, Bianca, para ver se o que está melhora ou não. Né, voltei para o microfone da câmera para ver se ele está melhor ou pior do que o da lapela. Melhorou? Todo mundo me escuta? Podemos seguir? Ok. Bom, vamos lá. Uma curiosidade. A Júlia Praça está aí mesmo? Ou ela sumiu? Acho que ela não se manifestou, ela não banou nem a mãozinha em momento nenhum na aula de hoje. Acho que ela só entrou. Voltando. Acho que ela só entrou. Não está aí, não. Vou mandar uma mensagem no privado para ela para encher o saco. Vamos ver se ela percebe. Moçada, vamos tentar retomar. Infelizmente, às vezes esses
Me ouvem, pelo menos? Tá. O áudio está razoável. Bom, ainda bem que vocês estão aí. Eu já não sei se eu estou aqui. Essa quantidade de tombo que a conexão está me dando prejudica um bocado. Mas vamos lá. Vamos lá. Retomando. Bom, se não é caso distinguir pelo 2,1, não é caso distinguir pelo 2,2, nós vamos para a terceira parte, que é verificar se há requerimento de medida liminar ou requerimento de efeito suspensivo no nosso recurso. Então, basicamente, eu vou ter que estar verificando isso aqui. Há requerimento de medida liminar? Há requerimento de efeito suspensivo no nosso recurso? E quem vai tomar essa decisão? Sozinho, novamente, ele, o relator. Então, o relator pode deferir ou indeferir uma medida liminar, o relator pode dar ou negar o efeito suspensivo, e contra a decisão que deu a medida liminar ou que deu o efeito suspensivo, vai caber aqui agravo interno novamente. Perfeito? Próxima etapa, etapa 2.4, onde nós vamos verificar se há potencial para a criação de um precedente novo no meu recurso. Se eu tiver realmente a potencialidade de criar um precedente a partir daquele caso, nós vamos suspender o processamento do recurso para criar esse precedente. E enquanto esse precedente não vier a ser criado, ele não será aplicado ao julgamento final do nosso recurso e nem tampouco aos outros casos semelhantes. Eu não vou entrar nesse item aqui, que é o sistema de formação de precedentes hoje. Primeiro, porque eu vou precisar de mais tempo do que nós temos até o encerramento da aula. E segundo, porque a conexão está uma boa porcaria. Então, isso pode prejudicar. É uma questão importante, é uma questão importante e, consequentemente, é uma questão que a gente precisa atender com mais cuidado acerca dessas questões formadoras de precedente. Então, eu vou deixar para conversar sobre isso lá na próxima aula da terça-feira que vem. Então, nós vamos continuar o processamento do recurso para o próximo item, que vai ser o item 2.4. Então, imagina que nós temos um caso que não tem a possibilidade de formar o precedente. Ele não tem a capacidade de formar o precedente. Então, eu vou finalmente para a sessão de julgamento dele. Ok? Aí eu vou finalmente para a sessão de julgamento do nosso recurso.
Isabelle, eu poderia dizer que o 2-1, o 2-2, o 2-3 e o 2-4 são circunstanciais. Se não acontecer o 2-1, o 2-2, eu vou ter o 2.5. Né? O 2.5 seria o único que não seria circunstancial. E aí ele vai decorrer exatamente do fato de nenhuma circunstância externa ter impedido o julgamento considerado como um todo. Perfeito? Tá. Bom, deixa eu mudar de tela para a gente poder analisar agora o que vai acontecer com a situação de julgamento. Então, nós chegamos aqui. Aliás, não. Espera aí. Eu vou apagar. Antes do julgamento. Eu vou colocar o julgamento aqui. Então, aqui eu tenho o julgamento. Aqui eu tenho o item 2.5 do esquema anterior. Para preparar para o julgamento, o relator elaborará o relatório observando o artigo 489, inciso 2, do CPC 2015. O que significa dizer que ele vai observar o relatório aqui? Ele vai fazer um documento e nesse documento ele vai incluir os principais fatos e argumentos do recurso e das contrarrazões. Mais ou menos igual o juiz de primeiro grau, lá na sentença, ele faz o relatório, onde ele traz aqui essa narrativa fundamental acerca do caso, ele vai elaborar o relatório. Observem que a uma primeira vista, né, vogais só tem o relatório como parâmetro de julgamento. Os vogais estarão se baseando aqui na sessão de julgamento nesse relatório. E depois dele fazer o relatório, o relator pede dia de julgamento para o presidente da sua Câmara. Por quê? O presidente da Câmara é que é responsável pelo controle da pauta e da agenda da sessão de julgamento. Então, é o presidente da Câmara que vai definir data para que essa sessão de julgamento aqui venha a acontecer. Uma questão importante, uma questão importante é o que está no disposto no caso CPC, no artigo
eu só achar ele aqui. Novecentos e 35. No artigo 935, porque entre, né, o desembargador presidente da Câmara marcar o dia e o julgamento acontecer, ocorrerá uma intimação com 5 dias mínimos de antecedência entre a publicação e a sessão de julgamento. Esses 5 dias, eles são extremamente importantes, mínimos. Por quê? Porque eles vão permitir os advogados requerer a sustentação oral lá na sessão de julgamento. Lá na sessão de julgamento. Já vou dizer aqui que esse vai ser o momento 2. Sustentação oral. E esse momento 2, ele é regido pelo artigo 937, mas eu vou ter um momento 1, vai ser a leitura do relatório, depois o momento 3, votação e o anúncio da decisão. Então, dentro desses 5 dias mínimos, se o recorrente estiver diante de um recurso, e aqui eu deixo um alerta com base no artigo 937, que é o seguinte: terão sustentação oral recursos de apelação, recurso ordinário constitucional, recurso extraordinário e recurso especial, né? Além de um recurso chamado embargos de divergência. Então, na realidade, eu só tenho sustentação oral em apelação, recurso ordinário, RE, recurso especial e embargos de divergência. Não existem mais embargos infringentes, Miriene. Os embargos infringentes foram revogados pelo CPC novo. Eles existiam no Código de 73. Tá? Então, atenção. Perfeito? Eles não existem mais. Agora, só não façam uma confusão. No processo penal existe um recurso chamado embargos infringentes. Mas, pelo amor de Deus, não confunda os embargos infringentes do processo penal com os embargos infringentes do Código de 73 que foram revogados pelo Código de 2015. Moçada, se vocês começarem a misturar os recursos processuais penais com processuais civis, vai virar um samba esquisito. Né? Então, atenção, porque eles têm nomes parecidos, mas eles têm funções diferentes. Beleza? Gente? Isabelle, eu juro que eu não entendi nada do que você me perguntou.
você quiser, eu abro até o áudio, mas eu não entendi sua pergunta mesmo. Tá, vamos lá. O 935, ele está dizendo o seguinte: entre a data de publicação da pauta e a sessão de julgamento, eu tenho que ter pelo menos 5 dias de prazo. E serão incluídos, aí é a parte final, na sessão de julgamento, os recursos que não tiverem sido julgados na sessão anterior. Então, imagina que eu tenho uma sessão de julgamento 1. Nessa sessão, o tribunal planejou julgar 30 recursos. Entretanto, nessa sessão 1, só julgamos 20. Os 10 recursos da sessão 1 serão julgados na sessão 2. Então, além dos que o presidente está pondo na pauta de julgamento, estará incluindo recursos que não foram julgados. Sim, de processos absolutamente diferentes, Maria Clara. De processos absolutamente diferentes, que não têm relação com o nosso. É porque o tribunal ele aproveita uma mesma sessão de julgamento para julgar, às vezes, uma centena de recursos de uma vez. Claro que um de cada vez. Há uma ordem na pauta. Recurso da pauta 1, recurso da pauta 2, recurso da pauta 3, etc, etc. Mas ele vai julgar o que ficou pendente de julgamento na sessão anterior, porque às vezes a sessão anterior demorou tanto que ela se encerrou sem que esses 30 recursos tivessem sido todos julgados. E aí o que sobrou, o residual, é transportado automaticamente para a próxima sessão. Então o presidente, quando ele marca a data de um recurso, ele não pode julgar o meu recurso, por exemplo, para uma sessão de julgamento que já tenha uma pauta muito cheia por causa da anterior, que não se concluiu. Ele tem que dosar, né? Ele tem que dosar a quantidade para não ficar sempre sobrando recurso para a pauta seguinte. Entenderam? Ficou claro? Bom, perfeito, Henrique. E se acontecer de sobrar recurso? É a pergunta da Isabelle. Eles serão transferidos para a próxima pauta. Bom, o que vai acontecer? Você pode ter ido para o tribunal para participar do julgamento do seu recurso e a sessão do seu recurso não acontecer e ela ter que ser reagendada para a pauta da sequência. Paciência. Quando nós vamos para o processamento recursal, deixa eu contar uma coisa para vocês. Vocês nunca sabem se vocês terão o seu recurso julgado naquele dia ou não. No fim das contas, a desorganização do tribunal acaba fazendo com que você tenha perdido a viagem, passado a tarde inteira esperando o seu recurso ser julgado e o seu recurso ser adiado para a próxima sessão de julgamento na semana seguinte. Né? Você vai ficar puto, você perdeu um dia de trabalho plantado no tribunal, mas são coisas da vida, meus caros. A gente vai se acostumando com isso. Aí a gente aproveita para no tribunal fazer o social e etc. Oi, Meriene. Não. Qual é a ideia? Né? E aí eu preciso fazer a referência a um dispositivo do código, que é esse daqui, para poder te responder.
Há casos de preferência legal? Sim. Processos de incapaz, processos de idoso. Muitas vezes você vai ter aqui a situação de um processo passar na frente. Né? Às vezes você consegue combinar com o tribunal uma mudança no seu horário. Né? Porque às vezes você tem que fazer sustentação oral em duas câmaras diferentes, realmente, com horário próximo. Então você pede para o tribunal para julgar um para o início e na outra sessão, na outra câmara, você pede para julgar o seu para o final. E aí você consegue fazer as duas sustentações orais sem colisão. Aí é uma questão de malandragem e de boa conversa com o tribunal para você ir estando possível, né, nas duas sessões de julgamento. Mas às vezes é sempre bom você levar um advogado sobressalente com você, para que esse advogado, se necessário, faça a sustentação oral no seu lugar, se você não conseguir fazer essa troca. Não, peraí. Peraí. Tá, Isabelle? O artigo 931, ele fala só sobre o relator. Né? Ele não está falando sobre os vogais. O 931, ele está dizendo que o relator ele tem prazo de 30 dias para fazer toda essa etapa do 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 e 2.5, se ele não parar no 2.4, que é a formação de precedente. Então, com exceção do item 2.4, 2.1, 2.2, 2.3 e 2.5 devem acontecer no prazo de 30 dias. Fica claro? Isabel, você está entre nós? Sim, o voto do relator. O voto é a decisão do relator. O relator elabora o seu voto e também elabora o relatório antes do voto. Pois é, qual é a ideia? Né? O relator acaba muitas vezes fazendo o voto antes do relatório, antes do julgamento. Da mesma forma, os vogais, na prática, acabam dando o voto por escrito, sem publicá-lo, é claro, antes da sessão do julgamento. O que pode acontecer, e por isso essa etapa aqui, ó, de sustentação oral, ela é tão importante, porque às vezes você consegue, ao elaborar a sua sustentação oral, colocar uma dúvida na cabeça e, consequentemente, esta questão, você provoca a aplicabilidade do artigo 940. No artigo 940, eu tenho o chamado pedido de vista. Então, olha o que vai acontecer aqui. Sim, sim, eles já sabem o voto do relator. Eles já sabem o voto do relator. Mas aí eles poderão ou não requerer vista com base no 240. Se eles requererem vista com base no 240, nós vamos suspender o julgamento e essa votação aqui vai ficar adiada para a próxima sessão ou para no máximo 10 dias dessa sessão. Por quê? Nesse prazo em que eles
pedem vista, eles poderão ler os autos. E ao ler os autos, eles poderão perceber alguma coisa que eles não haviam percebido no momento anterior. Eu costumo dizer que se a nossa sustentação oral ela é bem preparada, você consegue colocar dúvidas na cabeça do relator ou dos vogais, você mostra para ele algo que talvez eles não tenham visto, e só o fato deles pedirem vista já é um sucesso interessante para a próxima votação. Você já conseguiu fazer algo muito bom, que é, porque se eles fossem eventualmente te dar bomba, né, você perderia o recurso, ou você perderia como recorrido, a sua sustentação oral provocou para eles um incômodo, uma dúvida, e eles vão ter que sanar essa dúvida antes de dar o voto. Eles não estão confortáveis para dar o voto. Né? Então você conseguiu algo muito importante. Você conseguiu deixá-los incomodados. E isso é muito bom. Isso é muito importante. Ok? E aí eles vão dar a votação. O que vai acontecer aqui, então? No momento que eles forem votar, a votação pode terminar 3-0, ou ela pode terminar 2-1, com o fenômeno daquilo que nós vamos chamar de voto vencido. Em alguns casos, quando eu tenho a votação por 2-1, eu vou ter um fenômeno que é o artigo 942, que vai forçar um novo julgamento no tribunal, só que agora com todos os 5 membros daquela Câmara. Aqui eu tive relator e 2 vogais. Neste caso, este julgamento ele será anulado, apagado e substituído pelo julgamento do 942, onde aqui eu terei a participação dos 5 membros da Câmara. A Câmara cheia, presidente e os outros 4, rejulgando. Então é novo julgamento, com todos os membros. Por quê? Porque você conseguiu aqui a figura do voto vencido. Então, o 942 ele está dizendo para nós que você conseguiu criar uma situação de dúvida razoável, e dentro desse cenário de dúvida razoável, o tribunal reconvoca agora todos os 5 para uma nova sessão de julgamento. Isso, entretanto, não vai acontecer com todos os casos. Nós veremos no 942. Isso só vai acontecer na apelação, no agravo de instrumento, na ação rescisória. Não. O 942, Carolina, não tem a ver com pedido de vista. O 942 é um incidente processual recursal que faz com que esse julgamento aqui seja desconsiderado, e aí eu vou ter uma nova sessão de julgamento, agora com 5, onde o relatório será lido novamente, eu terei direito à sustentação oral novamente e uma nova decisão será prolatada. Só que agora, ao invés de ter 3 juízes, eu terei 5 juízes
julgando o meu recurso. E aí a questão pode ficar, por análise combinatória, 5-0, 4-1 ou 3-2, dependendo do resultado. O artigo 942 ele vai ser estudado pela gente na aula da semana que vem. Ele é um artigo complicado, ele é um artigo que traz muitas dúvidas e que, inclusive, eu vou disponibilizar para vocês um texto meu analisando e discutindo o artigo 942 para poder ilustrar melhor esse recurso para vocês. Pediria muito que vocês tivessem atenção de ler esse texto sobre o 942, então, porque vai ajudar muito a aula da semana que vem. Ok? O artigo, Maria Clara, eu estou procurando esse artigo aqui para eu poder mandar para vocês. Ele está em algum lugar aqui, e assim que eu achar ele no meu computador, eu mando para vocês. Aliás, tem um texto também do desembargador Alexandre Freitas Câmara, que eu vou disponibilizar para vocês, também versando sobre o 942. Então, eu vou colocar lá no Integris 3 textos, 2 do Alexandre, um meu, versando sobre o 942 para complementar aqui a nossa discussão. Ok? Já já eu disponibilizo esse texto lá no Integris. Não se preocupem, não. Tudo bem? Uma questão interessante que eu não falei. Na sustentação oral, o recorrente, o recorrido e o MP, cada um tem o prazo de 15 minutos para fazer a sua sustentação oral, cravados no relógio. Então, o relator ou o presidente da Câmara te dará a palavra para que em 15 minutos você faça as suas colocações. Se você vier estourar esses 15 minutos, eles basicamente cortam a sua palavra e você tem que encerrar da onde tiver. A sustentação oral é um momento extremamente importante, meus caros. A sustentação oral é um momento extremamente importante para que você possa vender o seu peixe, para que você possa tentar convencer os julgadores a eventualmente, pelo menos, pedirem vista. E aí, com esse pedido de vista, analisar de uma maneira mais detida a discussão que está sendo travada naquele caso. Porque às vezes você detecta que no relatório há alguma questão mal posta, mal esclarecida, e que por isso mesmo é importante que haja aqui detalhes que possam ter passado desapercebido pelo relator. Às vezes o relatório ele vem porco. E como ele vem porco, nós precisamos dar essa complementação de informações. Infelizmente, na prática, nós vamos perceber que tem muito advogado que morre de medo, morre de medo de fazer sustentação oral. Então, cuidado com isso. É uma questão de treino, realizar a sustentação oral, exatamente para você ter essa habilidade de convencer. Júlia, situação interessante. Normalmente, o relatório só é publicado 24 horas antes da sessão de julgamento.
Cada tribunal tem regras próprias acerca disso, mas, de uma maneira geral, ele só vem a ser apresentado para nós 24 horas antes da sessão de julgamento. Então, é inclusive importante você ler o relatório antes para verificar se não tem alguma incorreção e interpelar e chamar a atenção dos julgadores diante desse cenário. Vai que você deixa de fazer a sustentação oral, você deixa de ler o relatório antes, você pode deixar passar alguma informação muito importante para esse processo. Então, isso é fundamental. Ok? Senhores, até o presente momento, dúvida? Os 2 textos do Alexandre Câmara já estão no Integris. Acabei de carregar para vocês, exatamente para vocês terem a oportunidade de leitura prévia para a aula que vem. Já adianto, né, nós vamos fazer vários exercícios acerca do 942 e dessa questão de processamento recursal. Perfeito? O meu, eu vou converter ele aqui em PDF e daqui a pouco eu também libero para vocês. Meriene, a questão da P1 é até bom que você está colocando. Né? Ela é uma definição, acho que vocês receberam um e-mail da coordenação acerca de modificações na dinâmica pontuada. Né? Nós teremos, né, um sistema talvez um pouquinho diferente de avaliação, mas ainda há necessidade de uma conversa, de uma reunião entre coordenação e professores para acertar os ponteiros da P1. A ideia é, nós temos até o dia 30 de abril para distribuir aqui os pontos referentes à P1. Ok? Agora, como é que essa distribuição ela vai acontecer? Está pendente uma reunião com a coordenação para definir esses contornos. Tá? Então, eu ainda estou aguardando essa reunião ser marcada para eu poder dar o feedback para vocês. Assim que eu souber, eu conto para vocês. Tudo bem? O importante é o seguinte, gente. Calma e tranquilidade nesse momento. Eu acho que, acima de tudo, o momento em que a gente vive serve para ensinar para a gente o que é um problema grande e um problema pequeno. A P1 é um problema pequeno. Não se preocupem, será bem resolvido, será bem dimensionado, mas ainda há uma conversa que precisa acontecer entre coordenação e professores para a gente poder acertar direitinho esses ponteiros. Assim que essa conversa acontecer, os senhores serão informados. Enquanto isso, nós vamos fazendo mais exercícios, etc. e etc. Tá? Não se preocupe com relação a isso. Eu vou ver, inclusive, se hoje eu já marco um novo grupo de exercícios com base na matéria que nós estudamos até agora. Né? Então, com base na matéria até agora, eu vou ver se eu disponibilizo para vocês exercícios. Eu até queria ver com vocês se a gente já podia agendar a data para esse segundo grupo de exercícios. Se vocês me permitirem, eu vou já criar
no Integris uma aba para que esse segundo trabalho pudesse vir a ser postado. Então, eu já estou criando aqui, vamos chamar aqui de exercício 02. Esse exercício 1 ele teve 4 pontos, correto? Vamos fixar aqui 4 pontos, mais 6 pontos. Para o exercício 2, eu queria que os senhores me dassem uma sugestão de data que vai, né, do dia de hoje até aí o dia 28 de abril, quando é que a gente poderia estar recebendo esse exercício. Podemos marcar para o dia 21, é a minha sugestão. Vocês teriam aí 1, 2, 3, 4 semanas para fazer o exercício. 4 semanas é um tempo razoável. Perfeito? Então, ótimo. Então, os senhores já saem intimados que no dia... 21 de abril é feriado, desculpa, eu já perdi a noção. Lerdeza. Então, dia 28. Dia 28. Pode ser? Eu já perdi a noção do que é feriado, final de semana. Para mim já complicou tudo. O trabalho que eu vou postar hoje, Henrique, o trabalho não está postado ainda. Eu vou postar as questões lá no Integris, lá na aba de material geral, com o nome de exercício 02. Mas, Henrique, se você quiser, eu posso chamar também de exercício 06. Eu não sei se todo mundo pegou a referência, mas segue. Beleza, gente? Ótimo. Então, basicamente é isso. Eu vou estar postando agora à tarde esse exercício. Vou anotar aqui no meu caderninho o exercício para vocês. E daqui a pouco eu posto ele. Sim, Bianca. Podemos fazer a correção do exercício previamente sem estresse. No próprio dia 28, vocês têm aí até o fim do dia 28 para postar o exercício. Vamos combinar assim. E na aula do dia 28, no primeiro horário, eu corrijo ele com vocês. Pode ser? Ok? Então tá bom, meus queridos. Muitíssimo obrigado pela participação da aula de hoje. Né? E aí a gente pode seguir. Fica aqui um grande abraço e até semana que vem.